por favor, que façam, tá? Pastor Wilson, tem uma questão que é sempre muito perguntada para pastores, que é a procura de um profissional, né? O cristão, ele pode ir no psicólogo, no psiquiatra, né, ou não? Se ele está endemoniado porque tem uma depressão, no caso não é psiquiatra, ou o cristão não deve procurar um profissional. E se esse profissional tem que ser cristão, de fato, olha, é ideal que eu busque um psicólogo ou um psiquiatra cristão? Então, essa é uma pergunta assim, que geralmente é feita para muitos pastores, se a pessoa que está passando por uma depressão ou algum problema aliado a isso deve procurar um profissional. A resposta é sim, obviamente sim. A partir do princípio de que a depressão é uma enfermidade, você não vai procurar um pastor da igreja para tratar da enfermidade. Se eu ficar doente, eu não vou procurar um pastor para... Eu posso até pedir a intercessão desse irmão pela minha vida e eu creio que Deus pode me curar. Mas além de pedir a oração, eu vou procurar me tratar também. Eu acho que todos faríamos isso. Por exemplo, se você sabe que o teu filho está com uma dor na barriga muito grande, aí você leva ele no hospital e o médico descobre que ele está com a apêndice estourando, está com apendicite, precisa fazer cirurgia na hora, né? Que é grave. Você faz o quê? Você fala, não, espera aí que eu vou colocar no grupo de intercessão da nossa igreja, no WhatsApp, a gente vai orar primeiro, espera uma semana. Você faz isso? Lógico que não, você pede para operar, você fala, pode operar, inclusive com anestesia. E você dá, depois que dá tudo certo e fecha a barriguinha do seu filho e ele fica bem, você não dá glória para o médico, você dá glória a Deus, porque correu tudo bem. Porque um dia alguém inventou a anestesia. Vocês sabiam que no século XVI, por exemplo, quando John Knox iniciou o presbiterianismo na Escócia, não havia anestesia nas cirurgias de apêndice? Aliás, não havia cirurgias de apêndice. Não havia anestesia para outras cirurgias, como por exemplo arrancar um dente. Você já imaginou que gostoso você arrancar um dente sem anestesia hoje em dia? Tem gente que é contra a ciência nesse sentido, sabe? Então, se você acha que você não precisa de médico para tratar de depressão, você deveria achar, assim, para ser lógico, né, que você não precisaria de outros médicos para tratar de outras coisas também. Porque achar que a doença ela vem até o olho e do olho para cima não vai, assim, é complicado, né? Nós achar assim que é da sola do pé até o oftalmo só que eu vou. Aquilo que passa do oftalmo eu já tenho medo de ir, porque eu acho que aquele que trata o meu cérebro, da minha mente, da minha psique, da minha neurologia, aí já é meio complicado, porque eu não estou louco. Você acha que eu estou louco? Você está falando que eu estou louco? Então, assim, esse tipo de preconceito, na verdade, eu até falava no intervalo com uma pessoa sobre isso, é o que mais impede as pessoas de procurarem um profissional, por conta dessa visão que se tem dos hospitais psiquiátricos que existiam no passado. Ainda existe o hospital psiquiátrico hoje, mas não era como era no passado, né? Onde dá choque na cabeça do paciente, e tinha uns tratamentos assim, com quem ia para lá com problema psiquiátrico, que hoje se sabe que era um crime, né, o que se fazia naquela época. E por isso que ficou estigmatizado a figura do psiquiatra com aquele que cuida de gente que está totalmente louca, assim, né, fora de si. Então, quando alguém diz para mim que eu tenho que ir no psiquiatra, eu já penso, bom, mas eu não sou como aquelas pessoas. Eu não vou no psiquiatra, porque se eu for, o que a igreja vai pensar de mim? Né? O que a minha família vai pensar de mim? O que minha esposa vai pensar de mim? O que meus filhos, meus pais? O que meu colega que não é crente vai achar de mim que sou crente? Vai falar, mas e aí, você não é crente? Então seria a mesma coisa, o que o meu colega vai achar de mim porque agora eu estou com diabetes, que eu estou com câncer? Mas que culpa que eu tenho que eu estou com câncer? Que eu estou com diabetes, que eu estou com hepatite? Que culpa que eu tenho que eu peguei Covid? Que culpa que eu tenho que eu entrei em depressão? Depressão não é culpa de ninguém. Depressão como doença é algo que você entra por N razões, não existe uma só. Às vezes é pecado, e aí óbvio, você tem que tratar o pecado, e quem trata o pecado não é o médico, e nem o psicólogo. É você e Deus, com a ajuda de um irmão na fé, às vezes de um pastor, ou qualquer irmão com o qual você vai se aconselhar. Colossenses 3,16 é uns aos outros no temor de Cristo, né? Então,
Se é um pecado que me levou à depressão, eu preciso de um irmão, um pastor, de um aconselhamento. Mas se é um pecado que me levou à depressão e eu já estou em depressão, não adianta eu tratar só do pecado, agora eu já estou alterado. Eu tenho que tratar dessa depressão também. Porque pode ser que se eu não tratar da depressão, eu não consiga nem entender o meu pecado. Porque a minha mente vai estar fora de si agora que eu estou doente, então eu preciso tomar o remédio até para entender onde que eu errei lá atrás, para não errar de novo e não manter essa vida depressiva por conta de um pecado cometido, né? Então, deve procurar um médico? Com certeza, um psiquiatra em primeiro lugar. Tirando da sua cabeça essa ideia errada, antiga e boba de que psiquiatra cuida de louco. Não, psiquiatria hoje é um campo imenso da medicina que não cuida só de pessoas que perderam a noção da realidade, como esquizofrênicos ou coisa assim, né? Mas de todas as pessoas que têm alguma enfermidade mental. O campo é imenso de fato. E mesmo que você tenha alguma esquizofrenia, isso não é vergonha para ninguém. Pelo contrário, né? Nós adoecemos do olho para cima também. E graças a Deus, nós temos médicos que estudam a nossa mente e nos tratam a mente para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor e, com o auxílio dos remédios, que graças a Deus pessoas descobriram, possamos voltar a ter uma vida melhor, qualidade de vida melhor. Então, é dando glória a Deus pelos remédios, dando glória a Deus pelos avanços da psiquiatria e das terapias também, das psicoterapias diversas que existem, né? Dando glória a Deus, porque com isso eu vou poder servir no melhor, cuidando do meu corpo. E a minha mente, o cérebro, faz parte do meu corpo, que não é mais meu. Né? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que ele é templo do Espírito Santo, porque foi, verso 20, comprado por grande preço. Então, se nem o teu corpo é teu, como você vai falar, eu não vou procurar? Não é teu, é o Senhor. Você tem que procurar. Porque importa ao Senhor que você cuide muito bem daquilo que é dele. E a última pergunta, tem que ser cristão? Eu digo sempre que não. Tem que ser um excelente psicólogo, que tem uma linha que não contradiz a Bíblia, as Escrituras. Existem psiquiatras que são cristãos e que são ruins. Existem psiquiatras que são cristãos e que são bons. Existem psiquiatras que não são cristãos e são ruins. Existem psiquiatras que não são cristãos e são muito bons. Então, a questão não é a fé daquele profissional. A questão é a qualidade daquele profissional, né? Seria a mesma coisa que você ter um carro, quebrou o carro e você fala assim, eu tenho que procurar um mecânico crente. Olha, só se você quiser abençoar a vida dele. E não a sua e o teu carro, né? Se você quiser abençoar a vida dele, mas ele não é um bom profissional, mas ele é crente. Então, assim, a ideia é, você precisa, por causa da tua saúde, de um serviço que vai curar a tua mente, ou curar a mente de algum familiar teu. Então, é procurar um bom profissional, que não necessariamente tem que ser crente, mas tem que ser um bom profissional. A mesma coisa é psicólogo, a mesma coisa, que ajuda em algumas psicoterapias. A psicologia é feita de inúmeras linhas, não é? E a maioria delas não presta, a maioria delas é anticristã, mas existem algumas que são muito boas e que ajudam muito no tratamento psiquiátrico. Então é importante que na hora de ir atrás de uma psicoterapia, por recomendação do médico, você pergunte, às vezes, a irmãos na igreja, a outras pessoas que você sabe que já procuraram um psicólogo, às vezes ao pastor, alguém que conhece algum psicólogo que é bom, às vezes é cristão, às vezes não é, mas é um bom psicólogo que não vai aconselhar para você coisas que vão desviar você da sua fé, né? Enfim, como se isso fosse possível. É isso que eu entendo. E alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu fazer a próxima. Quer fazer? Sim, tá bom. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que, quando a gente conhece pessoas que tirou a vida, todo mundo fala, essa pessoa foi condenada ao inferno. Eu queria saber o que o pastor tem a dizer sobre isso. Então, a Bíblia não fala nada sobre isso. Nós acharmos que a pessoa que tirou a vida e for para o inferno é um julgamento nosso. A Bíblia não diz que isso aconteceu. A Bíblia diz que assassinato é pecado. Então, o assassinato de si mesmo é um pecado. O suicídio é pecado, sem dúvida nenhuma.
Mas se a pessoa for cristã, for convertida, nenhum pecado é capaz de anular o sacrifício de Cristo pela vida dela. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é maior do que qualquer pecado cometido ao longo da nossa vida. Imagine vocês que nós estamos aqui agora. E imagine que um de nós, todos nós aqui somos cristãos, salvos, redimidos pelo sangue. Mas de repente alguém aqui pensou alguma coisa que não deveria e caiu um avião aqui na nossa cabeça agora e a pessoa não pediu perdão a Deus daquilo. Será que essa pessoa vai para o inferno porque ela morreu sem ter pedido perdão? Não deu tempo, entende? Brigou com a esposa, estava viajando, um caminhão saiu da pista, bateu de frente e morreu, sem pedir perdão para a esposa. Vai para o inferno? Então a resposta é não, né? Não tem nenhum pecado não confessado antes da morte que seja capaz de anular a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Se essa pessoa que tirou a vida, ela um dia foi tocada pelo Espírito Santo, é eleita, ela se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Cristo, viveu como cristã, mas naquele momento da vida dela ela tirou a vida, aquilo não é suficiente para tirar ela, fazer com que ela perca a salvação. Agora, o que é muito importante se dizer aqui? Eu duvido, eu acho teologicamente impossível que um crente tire a própria vida em sã consciência. Eu não acredito que é possível um cristão que esteja saudável mentalmente, em pleno uso das suas faculdades mentais, tirar a própria vida. Eu não creio que isso possa acontecer, porque o Espírito Santo age, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo impede. Então um crente que tira a própria vida não era crente, se ele estava consciente, se ele não estava doente. Agora, eu creio que é possível, note, eu creio que é possível o crente tirar a vida se ele estava doente mentalmente. É possível que ele, ao não saber o que fazia, tire a própria vida, justamente porque ele estava fora de si. Por isso a gente vê casos de pessoas que eram da igreja, eram cristãs, inclusive muitos pastores que tiram a própria vida. Dizer que esses homens não eram crentes é muito temerário da nossa parte, em primeiro lugar, porque eram pastores, em segundo lugar, porque nós não podemos julgar a fé ou a salvação de ninguém, isso pertence só a Deus. Em terceiro lugar, porque elas estavam doentes mentalmente. E pelo estudo que a gente tem da ciência, as pessoas que entram em depressão, se elas não tratam, elas passam do nível fraco para o moderado para o severo. São 3 níveis básicos de depressão. No severo, existem outras subdivisões da depressão, onde a pessoa, nos mais avançados, isso tudo vai avançando à medida que a pessoa não se trata. Não busca um profissional, não toma remédio, toma de modo errado, não faz tudo o que tinha que ter feito. A coisa vai piorando. À medida que, lá na frente, ela começa a ter surtos psicóticos. O surto psicótico é essas alterações da percepção da realidade, onde a pessoa ela não se lembra de certas coisas, ela perde a noção do que ela está fazendo, ela sai e não lembra onde ela foi, ela começa a ter essas perdas de memória, essas alucinações, enquanto na depressão. E isso vai se agravando, a ponto da pessoa, em momento de angústia profunda, aliada a essa ideia de perda da noção da realidade, ser capaz de achar, na perda da noção da realidade, ou seja, inconsciente do que está fazendo, de que a melhor coisa que ela pode fazer para aliviar a dor é tirar a própria vida. E é nessa situação, dizem os estudos sobre suicídio, não é? Que 90% das pessoas que se matam por meio de cartas que deixam, por meio de entrevistas aos familiares. 90% das pessoas que se matam eram pessoas que estavam tratando de depressão, mas de forma irresponsável, não tratavam do jeito como tinham que tratar. E 10% só é a pessoa que, sei lá, largou da namorada, pegou o carro e jogou no poste. Entendeu? 10% é aquele... acontece muito isso no Japão, por exemplo. O cara perdeu o emprego e por vergonha se jogou do prédio. Entendeu? Não é depressão nem doença mental, é esses 10%. 90% é gente que se matou sem saber o que estava fazendo. Como aquela mamãe da depressão pós-parto, que tira a vida do bebê sem saber o que está fazendo. Nós somos capazes de entrar nesse surto psicótico que nos leva à inconsciência e faz com que tiremos a nossa própria vida sem perceber que estamos tirando. Eu conheci particularmente 2 pastores
Um deles estudou no mesmo seminário que eu, alguns anos antes, ele era da Bahia. O outro deles era pastoreando na minha região, ali em Ribeirão Preto, depois agora estava pastoreando em Sorocaba. Os dois se mataram, os pastores. Esse de Sorocaba estava num retiro da igreja, falou para a esposa que ia para casa porque ele esqueceu alguma coisa. Chegou em casa, se matou, se enforcou. Do nada. E ele não aceitava se tratar de depressão. Esse outro pastor, esse primeiro de Sorocaba, eu não conhecia ele tão bem. Eu conhecia de conviver com ele, mas não conhecia a história dele, né? Eu nem sabia que ele estava lutando com depressão. Esse outro não, a gente estudou junto no mesmo seminário, e eu aprendi, igual ele aprendeu, que não se toma remédio para depressão. O nosso seminário ensinou isso para a gente. Ensinou errado para a gente. E ele acreditava nisso. E ele lutando com depressão, ele não se tratou. Eles saíram, ele com a esposa e o filhinho pequeno, no dia da igreja, num culto de quarta-feira, que era um culto de oração, no interior da Bahia. E aí, no caminho de casa, ele começou a se sentir mal, aí teve uma leve discussão com a esposa, tinha acabado de sair do culto de oração. Mas essas discussões que todo marido tem com a esposa, às vezes coisa boba assim, né? Aí chegou em casa, estava tudo bem e tal, e ele foi na cozinha, ela foi no sofá, ligou a TV, o menino estava lá com ela, aí ela pediu um negócio para ele trazer para ela, uma coisinha lá para ela, né? Tipo, traz um doce aqui para eu comer. E aí ele não respondeu. Aí ela pediu de novo e não respondeu. Aí ela perguntou, você está bravo comigo ainda, né? Brincando com ele? Ele não respondeu. Aí ela pediu o menininho vir lá. O menininho falou, ele não está na cozinha, mãe. Ué, onde que ele está? Vai lá na garagem que eu ouvi alguém lá na garagem, acho que seu pai foi lá mexer no carro. O menino chega na garagem, o pai dele está pendurado numa corda, enforcado na garagem. Pastor da igreja, caiu do culto de oração. Entende? Assim, não se tratava. O que eu acho? Esse cara foi para o inferno? Duvido. Ele teve um surto psicótico. E no surto psicótico, eu duvido que ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E todas as pessoas são capazes de fazer isso, sem ter noção do que estão fazendo. Entende? Tem outros casos que eu conheço, mas vou terminar com esse. Esse estudou comigo, mas no primeiro seminário que eu estudei lá no Rio de Janeiro, ele estava no 3º ano, eu estava no 1º ano. Ele tinha 2 filhos, casado, a esposa estava grávida e ele tinha esquizofrenia. Então, às vezes, a gente estava na aula e ele achava que ele estava vendendo ações da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ele era de Ribeirão Preto. E, às vezes, ele sumia. E ele também tinha depressão. E aí, como a gente era da mesma região aqui e a gente se conhecia, a esposa dele sempre pedia para mim e para um outro colega nosso que trabalhava no Xerox, para ir atrás dele, né? Eu tinha um carro na época lá e a gente ia lá para o centro do Rio para procurar ele. E ia para tudo quanto é canto lá no Rio de Janeiro, né? No centro e tal, e nada, até que a gente achar trazia. Mas teve uma vez que ele sumiu de fato, assim, a gente foi na Central do Brasil, na rodoviária, nos aeroportos, hospital, todo lugar que você possa imaginar, né? E nada de achar esse rapaz. Aí, na rodoviária, foram os últimos lugares, disseram para a gente é um cara parecido com ele indo para a região dos lagos aqui. E que é algumas cidades ali que tem um pouquinho para cima, né, da cidade do Rio. Aí, vamos lá para trás dele. Fomos, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, andando aquela região e nada de achar. Assim que a gente ficou uns 4 dias. Eu, esse colega meu e ela, grávida, no carro, dormindo um Uno. 1984. É o ano do Uno, tá? Não o ano do seminário. Nós, nesse Uninho, dormindo na praia, assim, dentro do carro, passando a noite, procurando em delegacia, hospital, e tudo com lugar, praia, tudo com lugar que você possa imaginar. Até que ela, né, desistiu, falou, não, vamos voltar, porque queira Deus que esteja vivo, uma hora a gente vai aparecer. Mas não dá, eu não posso deixar as crianças, tá? Voltamos. E aí era um feriado, né? No dia seguinte eu voltei para Araraquara. Aí, naquele dia que eu voltei para Araraquara, acharam ele lá na Cinelândia, que é um lugar lá no centro do Rio, muito drogado, muita prostituição e tal. Mas ele estava lá sozinho, com a cabeça baixa, vendendo ações da Bolsa de São Paulo para os drogados lá. Fora de si. Um surto mesmo. Aí pegaram ele, levaram para casa, deram remédio, ele voltou em si, chorou e tal. Aí se convencendo, eu tenho que me tratar, vou voltar para Ribeirão, vou ter um hospital da USP ali, vou me tratar. Mas o pessoal desconfia que ele não estava se tratando, porque ele também achava que não tinha que se tratar. Aí um dia, ali em Ribeirão, esse nosso colega do Xerox e ele saíram para dar uma caminhada.
E aí, na hora da caminhada, assim, vinha passando um ônibus. Aí eles estavam conversando sobre qualquer coisa e o rapaz falou, peraí, e pegou e se jogou em cima do ônibus. Do nada, ele morreu na hora ali. O ônibus vinha a milhão. E aí perguntaram para ele, falou, a gente não estava conversando nada, estava falando sobre seminário, sobre nada, ele não estava bem. Isso é um surto psicótico. A pessoa perde noção de si e faz coisas que nem ela mesma entende que está fazendo. Eu não acredito nisso. Peça a Deus que você nunca tenha isso. Nem para tirar a sua vida, nem para tirar a vida de ninguém. Porque o seu cérebro funciona graças à bondade de Deus. Mas ele pode falhar. E se ele falha, você está em risco e aqueles que estão com você também. Por isso nós precisamos tratar dele. Eu sei que a resposta foi além, me perdoe, eu prometo que as respostas vão ser mais curtas a partir de agora. Mas é isso, minha irmã, ok? É uma pergunta bem polêmica, né? Então ela merecia uma resposta muito, muito boa. Muito bom, pastor, muito bom. Muito boa resposta. Alguém quer perguntar? Aqui, vou aqui, depois eu lá. Eu já tive, né, depressão, fui diagnosticada, né, na época uma psiquiatra, fiz os tratamentos, né, com remédio e com um psicólogo, né. Hoje eu fui curada por N motivos, eu acredito, né, que Deus me curou. E o que eu percebo é que em várias pessoas que eu já tive contato que têm, né, depressão, são os mesmos sentimentos, assim, né, na maior parte. Então, é aquele sentimento de não ser amado o suficiente, de se eu morrer eu não vou fazer falta, várias coisas, mas eu percebo que está tudo muito ligado a isso, a sua identidade. Na época eu lembro que eu perdi a minha identidade, não sabendo quem eu era, sabe assim? E é bem doloroso, sabe? É bem difícil mesmo. Só quem passa, né, sabe. E o que eu pude notar é isso. Tem sempre esses mesmos sentimentos, assim, parece, dentro das pessoas com depressão, sabe? Eu acho que tem inúmeros fatores, mas sempre fica muito isso marcado. E a minha pergunta é, pela minha percepção, às vezes eu deduzi que, por se tratar de uma doença da mente e por a mente estar fraca, né, estar frágil, e muitas vezes mesmo cristão a gente não tem vontade de orar, a gente ora, mas a gente acaba se escondendo, como fez Elias, a gente acaba querendo fugir, ou só dormir, não querer acordar, tipo, essas coisas, né? E daí aí eu percebo e cheguei à conclusão, e eu quero saber se é de fato isso ou nada a ver com o que eu estou falando. O diabo, ele se aproveita desses momentos, lança coisas na nossa mente, assim, porque não é só se você está doente fisicamente, sabe, de uma perna, de um braço, é diferente. A mente é algo, o cérebro é algo que a gente ainda tem que desvendar muitas coisas, né? E, não sei, me parece, sabe, às vezes que esse tipo de doença, a gente fica mais suscetível ao diabo estar colocando essas coisas na nossa cabeça mesmo. Vai lá, você não serve para nada, se mata e etc. É fato ou não? Nada a ver. Irmã, é difícil dar uma resposta assim, teológica, né, bíblica para isso, porque a Bíblia não diz que o diabo nos afeta em momentos de enfermidade mental. Então, afirmar isso seria um descuido da minha parte, né? Mas observando na prática do aconselhamento bíblico pastoral que eu faço sempre, semanalmente, é um fato que as pessoas que estão lutando com alguma enfermidade na mente, como por exemplo a depressão, elas enfrentam de fato uma batalha espiritual. Então isso é fato. Não é por a Bíblia dizer, é porque a gente constata isso como uma verdade que é fato na vida de todas as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta é sim, entende? Eu não sei como, mas o que se percebe é que o diabo se aproveita dessas nossas fraquezas. E aí eu acho até que não é só a depressão, mas acho que, por exemplo, a pessoa que está com câncer e fica sabendo, eu acho que há uma maneira, que eu também não sei como,
de ele se aproveitar dessa nossa fraqueza para lançar certos medos e dúvidas no nosso coração, para nos afastar, ou às vezes nos levar à incredulidade durante aquela fase. Então, nesse sentido, a leitura das Escrituras, o aconselhamento da palavra, a presença de pessoas que são irmãos na fé, continuar unido à comunhão dos santos, orando e participando nessa santa comunhão, é necessário para essas pessoas, para que elas permaneçam firmes. Embora o coração delas e a mente delas vai incentivá-las a se afastar cada vez mais, é importante que elas se lembrem que é nessa santa comunhão, no exercício da comunhão com os santos, que a gente vai encontrar força. Porque a gente não é sozinho, não é? A gente é parte de um corpo, e esse corpo nos sustenta quando a gente está mais fraco. Okay? Pastor, boa tarde. A minha dúvida é em relação às quais sinais que a gente tem que ficar atento de que realmente existe um caso de depressão, né? Até que ponto eu devo procurar um amigo para conversar, um pastor para me aconselhar, e a partir de onde eu devo procurar um profissional, tanto eu ou um amigo, porque acredito que a depressão seja uma doença muito silenciosa, né? Então, como que eu identifico isso também em outras pessoas para aconselhá-los? Ok, eu acho assim, olha, qualquer alteração daquela situação normal na vida da pessoa deve acender uma luzinha vermelha de que essa pessoa precisa investigar se está tudo bem com ela. Então, alteração, não só alteração de humor, que normalmente é o que mais se destaca. Então, a pessoa está triste demais, isso é uma alteração de humor. Então, ela vai para um psiquiatra, por exemplo, ou para um médico, né? Não é só essa alteração, mas qualquer outra alteração. A pessoa não está comendo mais. Ou a pessoa está comendo demais. Aí você vai dizer, mas eu conheço alguém que come demais a vida inteira, né? Então, será que está em depressão desde que nasceu? Não, essa pessoa é assim. Aí é diferente, né? Se essa pessoa do nada não comer mais, e não é uma dieta, não é uma reeducação, não é nada, pode ser que esteja tendo alguma questão, alguma alteração, sabe? E às vezes na forma dela reagir a certas situações. Então, uma alteração também no sono, uma alteração na percepção da realidade. Por exemplo, a pessoa mora no apartamento e não consegue mais nem entrar no elevador, porque ela acha que vai cair com ela. Ela tem medo de pegar a escada porque ela acha que alguém vai se encontrar com ela. Ela não consegue mais sair de casa, ela acha que alguém está perseguindo ela. Então, é uma alteração na percepção da realidade. E para ela, realmente, aquilo está acontecendo, sabe? Para a gente, não, você está louca, nada disso é real, para com isso, vamos, não vai acontecer nada. E a gente fica nervoso, por quê? Porque a gente não é que nem o anjo do Elias e nem o Senhor, a gente é que nem, sabe, o coisa ruim nessa hora, né? Agindo com essas pessoas. Mas não, a gente tem que ter paciência com elas estão com a percepção da realidade alterada, há uma depressão, há alteração. Então, qualquer conclusão a que você chegue na conversa com um amigo, de que esse amigo ele não está bem, de que alguma coisa está alterada na vida dele, eu acho que ali você deve aconselhá-lo a procurar um médico. Primeira coisa é procurar um médico. Não demorar muito para isso. Porque se ele já está percebendo essa alteração, pode ser que isso já esteja acontecendo há um tempo. E isso tenha começado por alguma coisa que só agora está fazendo com que essas alterações sejam perceptíveis. Então não pode demorar muito para procurar um médico. E aí o médico vai saber o que fazer. Se vai ter que procurar fazer algum exame relacionado à alimentação, relacionado ao hormônio, relacionado a outra coisa, né? Pode ser que esse médico faça tudo errado, sabe? E dê um remédio que você fique pior ainda. Procure outro profissional. A gente não faz isso com outras enfermidades, né? Deixa eu procurar uma segunda opinião de um outro médico. Faça isso com um psiquiatra também. Até você encontrar um psiquiatra que consiga acertar na medicação e você volte a ter uma qualidade de vida normal. Você não fica dopado, você dorme bem, você acorda bem, o teu humor está normal, você consegue entrar no elevador, você consegue trabalhar, está tudo normal. Você está tomando remédio, mas está normal. E você sabe que aquele profissional disse para você, a gente vai desmamar com o tempo. Ou seja, eu vou diminuir as doses, vou tirando os remédios, até que você vai receber alta. Até que você fique curado, né? Isso pode acontecer antes por um milagre do Senhor, eu creio. Mas isso pode acontecer também pela intervenção do Senhor, no uso da graça comum
por meio daqueles remédios, como Deus faz muitas vezes, né, com outras enfermidades. Pastor Wilson, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu entendo que a depressão ela pode ser circunstancial, uma coisa que aconteceu na vida e a pessoa acabou ficando depressiva, ou ser uma questão física, química ou espiritual. Talvez alguém pode estar endemoniado ou uma opressão do inimigo, ou mesmo estando enferma e depois ter uma opressão, né? Enfim, uma coisa pode permear a outra. Como a gente consegue distinguir? Porque às vezes parece que é bem sutil. E a outra pergunta é a seguinte: tem pessoas que estão enfermas há tantos anos que ela nem consegue distinguir o porquê que está assim, qual que foi a causa. E às vezes, como o senhor bem colocou, se tratando, ela consegue identificar um pecado anterior. Mas às vezes a pessoa está tão cheia de culpa, porque isso é próprio da depressão, por tantos outros motivos, e ela não consegue identificar se é um pecado. Ou ela pode atribuir um ou vários pecados, sendo que ela nem de fato cometeu aquilo, ou não foi a causa, né, primária, enfim. Vamos ver se eu consigo aqui. Se eu errar, você me corrige a questão da minha compreensão da pergunta. Com relação à primeira pergunta, né, se uma causa pode afetar ou influenciar na outra, eu acho que é isso, né, questão opressão, pecado e questão patológica. Pode ser que sim, pode ser que não. Até onde eu sei, não existem estudos de caso com relação à influência que uma possa ter na outra. Eu volto à questão da observação do fato. A gente observa na prática do aconselhamento diário que o fato é que pode haver influência. Pode acontecer de uma pessoa que, por N pecados, ou por um só pecado, não arrependido, não transformado, aquela pessoa entrou numa depressão. E aí, ela entrando em depressão, ela tem que tratar do pecado e tem que tratar da depressão. Porque pode ser que ela trate da depressão e o corpo está legal, a mente está legal, ela está vivendo uma qualidade de vida, mas se ela não resolver aquele pecado, a hora que tirar o remédio vai voltar a depressão. Porque a causa é o pecado. Ela não está perdoando o que ela tinha que perdoar. Ela não está arrependida de um pecado que ela cometeu. Ela continua ansiosa por uma coisa que ela não deveria estar, que ela deveria entregar nas mãos de Deus e confiar, mas ela não reconhece, mas no fundo, ela é incrédula, ela não confia que Deus vai cuidar, por isso ela continua ansiosa, e aquela ansiedade desconfiante a leva a uma depressão, pode levar. Não que toda ansiedade é pecado, não é? Há um nível tolerável, digamos assim, e natural para a ansiedade. Se eu sei que a minha filha está doente, eu não vou ficar preocupado com isso, não vou ficar ansioso com que ela fique curada. Isso vai fazer com que eu procure um médico, que eu compre remédios, que eu cuide dela. Esse tipo de ansiedade, de preocupação, é natural. Eu vou orar por ela, eu vou pedir aos meus irmãos que intercedam por ela. Beleza, fui ao médico, comprei o remédio, ela está se tratando, pedi aos irmãos que orassem, eu orei. E agora? Mas agora... eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu não consigo parar de pensar, eu não durmo. Entende? Aí a ansiedade, ela começou a entrar no nível da ansiedade pecaminosa. Porque eu já entreguei na mão de Deus. E a Bíblia diz, a menos que eu não creia na Bíblia, mas a Bíblia diz que Deus ouve todas as orações. Jesus falou que se vocês que são ruins, vocês escutam o que seus filhos pedem, quanto mais o Pai de vocês não ouviu o que vocês estão pedindo. Então eu já pedi, Ele é bom, Ele ouviu. Mas será que vai responder do jeito que eu estou pedindo? A Bíblia diz, em Romanos 12, 2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele responde, se ele ouve, a resposta dele é boa, perfeita e agradável, por que eu estou preocupado? O nome disso é incredulidade. Então, além do pecado da ansiedade, eu somei a ele o pecado da incredulidade. E aí você vai falar isso com a pessoa, ela não aceita, aí é o pecado do orgulho. E aí como é que essa pessoa vai ficar curada? Entende? É um pecado que chama o outro, que vai fazer com que a pessoa se mantenha naquela depressão. E não adianta procurar médico, procurar psiquiatra, procurar psicólogo, tomar remédio.
vai ser uma roda sem fim por conta de algo que ela não resolveu entre ela e o Senhor. Agora, porque isso existe, eu não posso dizer também que toda depressão é fruto de pecado, porque não é. O caso de Elias é, para mim, um caso evidente de que não havia nenhum pecado ali que levou Elias para aquela situação, nenhum. Então, é possível que eu entre em depressão sem que eu tenha cometido um pecado de incredulidade ou ansiedade que me tenha levado para aquilo, entende? Agora, é possível sim que um pecado que me levou para a depressão e agora eu não me arrependi, que o diabo, agora, voltando àquilo que eu havia dito para a irmã, se aproveite daquilo por conta da minha incredulidade, obstinação, orgulho, etc., né? E lance questões na minha mente que façam com que eu me sinta oprimido. Então, é uma opressão demoníaca que me afunda ainda mais naquela situação física que é a depressão. Física mental que é a depressão. Então, nesse sentido, a gente vê que na prática existe sim uma interconexão entre elas, né? Mas não é algo que o médico vai diagnosticar, vai perceber. Pelo contrário, ele vai ver se é um transtorno bipolar, se é um transtorno de ansiedade, se é uma síndrome do pânico, se é isso, é aquilo. Então, você vai tomar esse remédio nessa dosagem e me responde daqui 15 dias, daqui um mês, ver se a gente muda. Ele vai fazer o papel dele. Enquanto ele faz o papel dele, procure um irmão na fé para cuidar do seu coração, para orar com você, para você dizer aquilo que você fez, aquilo que aconteceu, para ver se biblicamente você pode ser aconselhado também, entende? Eu acho que essas duas coisas precisam caminhar juntas, porque uma coisa afeta na outra, né? Quanto à primeira pergunta é isso, tá? A segunda pergunta eu já esqueci. Me lembra da segunda pergunta? Eu acho que já foi englobado tudo aí, né? Tudo já? Tá bom. Fazer mais uma que eu recebi aqui, enquanto os irmãos preparam para mais algumas aí também. Qual a importância do aconselhamento bíblico na depressão? Total, né? É como eu disse agora há pouco, até aqui, né? O médico vai cuidar da minha mente, que está doente, né? E só. Meu relacionamento com Deus não será tratado pelo médico. Eu vou precisar de um pastor, vou precisar de um irmão na fé, vou precisar de uma irmã na fé, vou precisar de um amigo que caminhe comigo e ore e leia a Bíblia e me mostre aquilo que eu preciso durante aquele momento de fraqueza. Então, se foi um pecado que me levou à depressão, ele vai precisar, por meio das Escrituras, me mostrar o pecado, me levar ao arrependimento por meio das Escrituras. Se não for pecado, a mesma coisa, porque a minha depressão vai me levar a uma situação de dúvidas, questionamentos, coisa que a irmã comentou aqui agora, né? A gente entra na depressão, a gente fica pensando uma série de coisas que não são reais, né? Com relação a nós mesmos, com relação aos outros. E ter uma pessoa ao nosso lado nos ajudando a entender o mundo por meio das lentes das Escrituras, nos ajuda nessa hora também. Agora, isso não é válido somente para a depressão. O aconselhamento bíblico é válido para quem está lutando com câncer também. Mas o câncer é uma questão meramente física e tal, só tem que fazer quimioterapia. Lógico que não. Será que essa pessoa que está com câncer, eventualmente, ela não possa ter medo em algum momento, ou dúvidas em algum momento, ou se sentir fraca espiritualmente em algum momento? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Por uma série de razões. Não só por medo, né? Crente, tem medo de morrer. Não é medo de morrer. Às vezes é pensar nos filhos que vai deixar. Às vezes é pensar, sabe, na esposa, e não saber se a esposa terá condições de sustentar as crianças na ausência dele. Essas coisas ficam no coração e na mente dos nossos irmãos. É natural que a gente tenha essas preocupações. E as Escrituras precisam ser trazidas em qualquer situação para nos ajudar a confiar de que há um Deus soberano, há um Deus que cuida, há um Deus que é poderoso para curar ou não. Mas há um Deus que se faz presente e é bom, né? Então, o aconselhamento bíblico é necessário em todas as situações, inclusive na depressão, né? Muito bom. Eu vou juntar mais duas perguntas que vieram de irmãos que fizeram as inscrições, pastor, para ver se dá. Depressão crônica existe? Como lidar? E
você falou um pouquinho já sobre ansiedade, e ansiedade e síndrome do pânico. Então, Ok. depressão crônica, existe como lidar? E a questão da ansiedade e síndrome do pânico? A depressão crônica existe, ela também é chamada de depressão severa ou de depressão maior, são os nomes técnicos, né? É grave, é onde acontecem os surtos psicóticos, se não tratados, é onde as pessoas se matam. Então, tem que se tratar para ontem, para ontem. É o caso mais severo e grave, onde se a pessoa não se tratar, é dali para o suicídio. Não tenha dúvida disso. O fim da depressão é o suicídio. Do que morre quem está em depressão? De suicídio. 99% é de suicídio morre quem está em depressão. Então, vai chegar lá se não se tratar. Não é tristeza, é a maior confusão que se faz. A pessoa está deprimida, a pessoa está triste, porque... Tá, mas pode ser que seja só uma tristeza mesmo. Mas se ela está em depressão, ela está doente, né? E aquilo leva à morte, é perigosíssimo. Então, precisa ser tratado. Com relação à síndrome do pânico, ela é essa alteração da percepção da realidade. Então, ela está debaixo do grande guarda-chuva da depressão. Depressão é um guarda-chuva, né? Aí debaixo dele tem síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. E aí você pode nomear um monte de outros transtornos, síndromes e outros casos que são chamados tudo de depressão. Por isso que quem tem síndrome do pânico tem depressão, não é? Quem tem transtorno de ansiedade tem depressão. Quem tem transtorno bipolar tem depressão e alguns outros também. Então todos esses casos são enfermidades, são de fato enfermidades, né? Por questões hormonais, por questões neuroquímicas, cerebrais, precisam ser tratadas, precisam ser administradas por um profissional da ciência médica, não é nem psicólogo, é médico. No processo do tratamento médico, o próprio profissional médico vai orientar alguma terapia, psicoterapia ou outra. Às vezes, dependendo da idade da pessoa também, um outro profissional que vai ajudar num acompanhamento. Enquanto o medicamento vai fazendo seu efeito, a pessoa vai ajudando a ela concomitantemente, né? Sem esquecer da questão do aconselhamento bíblico que eu já respondi. É importante que, enquanto essas coisas estão acontecendo aqui, os irmãos na fé estejam caminhando com a pessoa ali. Não é porque ela não é um pedaço de carne e osso que deixa lá, em um cérebro ambulante. Sabe, ela tem uma alma, e nós, como irmãos, sabendo disso, cuidamos dela. Então, tudo isso deve ser feito ao mesmo tempo. Então, precisam ser tratados esses casos, né? Com muito cuidado e atenção. E saber que passam, né? A síndrome do pânico, graças a Deus, passa. Existem remédios para isso hoje, né? O transtorno da ansiedade também passa, precisa ser tratado. Em alguns casos, pouco tempo passa. Em alguns casos, a pessoa trata por muito tempo. Mas passa. Eu conheço os dois casos. De gente que tratou por um período curto, de gente que tratou por anos, mas depois nunca mais precisou tratar e fica de fato curado, né? Cada corpo é um corpo. E que a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Quando a gente se percebe doente assim. Bom, essa é minha agora. O senhor citou Elias, né, contexto bíblico, um contexto um pouco, mas não assim tão recente. A gente lembra que Lutero teve, até ele cita atormentações satânicas, né, do diabo em algum momento, mas também Spurgeon teve. Eu acho que Spurgeon também, propriamente dito, esses homens que estão mais próximos, como que eles lidaram e eles conseguiram vencer? O senhor tem alguma experiência para contar deles para nós? Então, o Lutero, a gente não conhece muito bem o que realmente aconteceu com ele. Se diz muita coisa a respeito dele e daqueles momentos iniciais, quando ele ainda era jovem e quando ele estava ainda no monastério e tal, antes dele se tornar professor de teologia, antes dele se doutorar em teologia, e muito antes dele escrever as 95 teses, antes muito da reforma acontecer. Ele tinha essas lutas com o demônio, como ele fala, né? E o Johannes Staupitz, que era orientador espiritual dele, o aconselhava a confiar no sacrifício de Cristo, que era o abade do monastério agostiniano,
onde o Lutero vivia como monge. Mas ainda assim, ele viveu atormentado muito, até praticamente meados da Reforma, quando ele já estava casado, aí já não tinha mais isso. Mas no começo da vida dele, então não dá para saber, porque a gente não tem muitas informações, se aquilo era uma depressão por pressão, entende? Não dá para saber. Então eu não quero assim responder de forma leviana, né? Agora, quanto ao Spurgeon que você citou, aí é diferente. Aí a gente tem os relatos do Spurgeon, pessoas da época também que escreveram, né? E ele mesmo entendeu que aquilo era uma enfermidade. Ele reconheceu que na igreja dele, né, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, que era a maior igreja do mundo na época, tinha pessoas que lutavam com isso também. Ele chamava de melancolia, era depressão, né? Então ele reconhecia que essas pessoas precisavam procurar um médico. Ele citava outros, ele falou, olha, aqui nós também temos os hipocondríacos, né? Sabe aquela pessoa que a gente chama de mania de pecado? Toda hora acha que tem alguma coisa. O Spurgeon dizia, isso é uma enfermidade da mente da pessoa. Não é que ela queira isso, não é que ela gosta de ficar visitando os... Hoje em dia pode até ter, porque todo consultório médico, quase todo é chique, gostoso, ar-condicionado, então eu vou inventar que eu estou doente para ir lá tomar um café, né? Mas na época do Spurgeon, não era chique, não era bonito, não tinha ar-condicionado, não era gostoso, não tinha café. Entendeu? Mas tinha gente que o tempo todo procurava. E o Spurgeon dizia, isso é uma enfermidade mental. E as pessoas precisam ser tratadas por médicos. Vocês que acham que é frescura delas, ele diz isso no sermão, inclusive eu cito esse trecho do sermão dele no meu livro. Vocês estão pecando, porque essas pessoas precisam de tratamento médico. E aí ele cita nesse mesmo sermão outras enfermidades mentais que as pessoas lutavam, né? Então, ele reconhecia isso, e ele mesmo, que lutou com depressão durante muito tempo, porque na época não tinha o conhecimento medicamentoso que tem hoje, ele morreu não por causa da depressão, né? Ele morreu de outras questões. Mas ele lutou com depressão a vida inteira dele. E como ele tinha consciência, então ele deixava de fazer certas coisas para ir controlando a depressão, como era a recomendação de alguns médicos na época, com a informação limitada que eles tinham com relação a essa doença chamada melancolia. Mas ele chegou a uma fase que ele ficou 6 meses afastado da igreja. 6 meses. Que ele foi para Menton, no sul da França, a região do Mar Mediterrâneo. Ele ficou 6 meses ali, sem fazer nada, afastado, porque ele não tinha condição de ver pessoas por conta dessa depressão. Ele não só pediu, mas a igreja deu, porque a igreja viu que ele não tinha condição de estar na igreja. Entende? E a gente está falando, ele que é chamado por todos os reformadores hoje de o príncipe dos pregadores, não é? O maior pregador da reforma desde 1500 até hoje, entendeu? Né? E aí tem outros, tem o Richard Baxter, que é um puritano que escreveu sobre isso, e outros. Boa tarde. Do que acontece às vezes na vida do cristão são coisas que a gente não espera, mesmo que a gente tenha certeza. Por exemplo, o luto. Qual a melhor maneira que o cristão pode passar por isso? Até que ponto? Lógico que cada uma pessoa tem seu jeito, mas Spurgeon, por exemplo, depois que, como diz o livro dele, um brincalhão gritou que ia pegar fogo e muita gente morreu, e daí ele passou a ter depressão. Quando tem esses acontecimentos, para o cristão, qual o melhor caminho? Em especial o luto. Então, são duas maneiras, né? Se a pessoa que faleceu é crente ou cristã, eu preciso ler as escrituras ou ler livros que falam sobre a vida eterna, sobre a ressurreição dos mortos, tem um livro de um puritano chamado John Owen, que eu gosto muito, que se chama Morte da Morte na Morte de Cristo. Então, na morte de Cristo, a morte morreu. Então, se a morte morreu, a morte não existe. Se a morte não existe, por que eu estou triste? Entende? A pessoa está viva, ela só está me esperando. Logo vou morrer. Ah, mas eu fico com medo agora que eu vou morrer. Mas você acha que você não vai morrer? Entendeu? Todo mundo vai morrer. Mas, na verdade, ninguém vai morrer. Porque todo mundo já morreu. Eu acho que todo mundo aqui já morreu. Eu morri faz quase 30 anos que eu não vivo mais, que Cristo vive em mim. Então eu não tenho medo de uma coisa que não existe mais para mim.
vai chegar uma hora que o meu olho não vai abrir mais. Mas na hora que meu olho não abrir mais, meu olho vai estar realmente aberto e vendo outras coisas, entende? Não existe morte. Essa é a realidade. Então, a gente precisa meditar nessas coisas mais, para que na hora do luto a gente se lembre de que logo a gente vai se encontrar com essas pessoas que foram, né? Nós somos uma família, nós somos um corpo. O corpo de Cristo não é a igreja que está aqui, é a igreja que está aqui e que está no céu. A igreja de Cristo, a comunhão dos santos, ela é feita não só entre nós, mas entre nós, a igreja militante e a igreja triunfante que está com Cristo nos céus. Todos comemos do mesmo pão, todos bebemos do mesmo cálice. Não importa onde estejamos, nem a morte pode nos separar. Então, isso deve nos confortar, não é? Agora, se a pessoa não é crente, ou aparentemente não é crente, eu entendo que nós devemos confiar no poder da misericórdia de Deus naquela última hora daquela pessoa. Porque eu creio que Deus é poderoso para, até o último momento, abrir os olhos para o Espírito Santo tocar, iluminar aquela mente, para que, nem que seja antes do último suspiro, ela se arrependa e reconheça Cristo como Senhor e Salvador. E talvez ela morra, ela não se batizou, nunca tomou ceia, nunca veio na igreja, mas é possível, como foi com o ladrão na cruz, entende? Se ela com Deus se acertaram ali, e o Senhor a selou ali, um dia eu vou saber disso. Então, eu posso passar o resto da minha vida com essa esperança, entende? E não desconfiando de que Deus talvez não tenha feito isso, porque, na dúvida, é melhor acreditar naquilo que o meu pensamento a respeito da bondade de Deus me leva a acreditar, do que pensar que talvez ela esteja vivendo uma outra realidade, um outro lugar. Eu prefiro acreditar, sabe, que certos parentes meus, avós meus, que já faleceram, eu prefiro acreditar que um dia eu vou encontrar todos eles nos céus. Mesmo que eles não tenham sido cristãos como eu sou, entende? Eu prefiro acreditar nisso, porque eles ouviram o Evangelho antes de morrer. E eu acredito que o Espírito pode ter feito uma obra ainda que tenha sido no último minuto, entende? Meus amados, alguém tem mais uma pergunta de nós encerrarmos? Bem, querida. Lá. Na verdade, seria um comentário que eu gostaria de fazer. Também tem uma pergunta, mas não sei se vai dar tempo, não sei se tem horário. Se o senhor já teve depressão, se não teve, foi muito usado por Deus por ter trazido essa mensagem e me tocou muito. Desculpa. O jeito que Deus lidar, né, com seus filhos. E deixar para a igreja que, de tudo que você falou, tem algo que a gente deve aprender, é lidar com as pessoas, né, enfermas. Porque muitas vezes a gente, por não saber, acaba falando coisas que às vezes até pioram, né, situações que eu me lembro. Porque no meu caso eu fui diagnosticada depressão por falta de serotonina, era algo químico e tudo mais. E eu não sabia a causa. E eu só sabia que eu não conseguia encontrar a felicidade, não conseguia achar um jeito de viver, sabe? Eu enxergava tudo cinza, a vida pesava para mim. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam: nossa, mas você é uma menina tão bonita, você tem uma família, você tem isso, você tem aquilo. Pois é, eu ficava pior, porque olha só, quanta coisa eu tenho. Será que eu não sou grata? Será que... O que está acontecendo comigo, né? E eu me sentia pior ainda por causa disso. Por ter tudo e não conseguir ainda ser feliz, vamos dizer assim. Não conseguir encontrar beleza nas coisas, sabe? Então, para mim, foi assim, genial o jeito como Deus tratou com Elias, que eu nem me lembrava dessa passagem, assim, desse exato trecho. E quero agradecer, né, pela sua vida, que Deus continue te usando e que nós possamos, né, saber que só da gente ser um bom ouvinte
e caminhar junto, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo está sempre na correria, e as pessoas não se lembram das outras, né? De perguntar como você está, né? Vamos sair para tomar um café, vamos conversar. Então, às vezes um ato tão pequeno faz toda a diferença, né? Para uma pessoa que de repente está pensando em tirar a própria vida. Obrigado pelo testemunho. Então, eu tive uma coisa que foi chamada de depressão na época, mas às vezes eu fico pensando se realmente foi ou não, lá em 2007. Que foi quando eu comecei a pesquisar e estudar, no final de 2007, sobre esse assunto, né? Porém, tipo assim, aconteceu um fato, na época eu era pastor auxiliar, né, numa outra igreja, e inventaram uma mentira muito grave lá, a respeito de mim e da minha família, né? E isso trouxe consequências para a gente muito sérias, né? Deus sabia que era mentira e tal, mas aquilo me deixou muito mal, sabe? E um dia eu estava no supermercado com a minha esposa, e grávida, e meu filho, hoje ele tem 18 anos, na época ele tinha 3, eu caí no chão, eu perdi assim, equilíbrio, me deu uma tontura, e eu não consegui ficar de pé mais, né? Não conseguia me levantar, eu levantava e caía, nunca tinha acontecido isso comigo, né? Mas não me deu tristeza nenhuma. Só que isso se repetiu algumas vezes, aí eu fui diagnosticado com labirintite e tal, comecei a me tratar. E aquela difamação que aconteceu na outra igreja, que fez com que eu acabasse perdendo o ministério lá, e era mentira. Depois descobriram que era mentira, me pediram perdão e tudo, mas não quero entrar nessa história, né? Isso me trouxe uma tristeza muito grande na época, que é o que eu digo, eu não sei se foi uma depressão, entende? Porque na época eu não procurei médico, eu nem sabia disso, era mais novo também. Mas eu lembro que eu sofri bastante e na época tinha um amigo meu que era um terapeuta e ele me ajudou muito. E depois de uns 2 meses com ele ali, eu estava bem, estava curado. E assim, tomava alguns remédios para labirintite e passou. Nunca mais tive nada, né? Então, eu não sei se foi, eu acho que não foi, mas foi um fenômeno que, enfim, aconteceu. Quando isso aconteceu, isso me chamou a atenção para a depressão em si, porque alguns falaram depressão e tal. Só que 9 meses depois eu comecei a trabalhar na igreja que eu sou pastor até hoje, e aí eu comecei a atender uma série de pessoas com depressão. E aí eu comecei a ver o que era na vida delas, e aí me interessou estudar sobre esse assunto, e aí eu comecei a escrever sobre esse assunto até para ajudar essas pessoas na igreja. Então, eu escrevi esse livro, Depressão e Graça, que foi publicado em 2016 só. Eu comecei a estudar e a escrever lá em 2008. Então, 8 anos depois foi publicado, mais por ver na vida dos outros do que na minha vida mesmo, né? Só que, agora em 2020, em agosto de 2020, eu peguei o Covid. Eu estava bem, eu fazia exercício físico. Desde 2015, eu corria, treinava diariamente, fazia parte de equipe de corrida, corria meias maratonas, corria longas distâncias, todo final de semana, corria diariamente 10 quilômetros, 12 quilômetros, 8 quilômetros. Então eu tinha uma vida um físico bom, assim, era magro, diferente do que eu sou hoje. Mas agosto de 2020, um dos piores fases lá daqueles, teve o alfa, beta, até aquele do coronavírus, né? Eu peguei, eu não lembro, acho que foi o Amazonense, eu não sei, você foi um daqueles que mais matou, foi o que eu peguei. Só que eu não morri. Quer dizer, eu morri para Cristo, né? Para o mundo, aliás. Mas o coronavírus não matou o meu corpo. Mas, enfim, eu fiquei muito mal. E aí, quando o vírus foi embora, ficaram as sequelas, inúmeras sequelas. Eu tive problemas no pâncreas, no fígado, tive problemas no coração, tive problemas na memória, tive problemas nos joelhos, 2 joelhos lesionaram por conta de Covid, tive problema de colesterol, triglicéridos, alterou tudo, e todos os médicos disseram que era Covid. Problema de leitura, eu não conseguia ler mais. E aí eu comecei a ter medo de pessoas, coisa que eu nunca tive na vida. Aí eu não conseguia sair de casa. Aí eu comecei a ficar mal, porque eu não conseguia ler mais. Eu estava no início do doutorado. E aí eu não estava dando conta de ler para
pro programa do doutorado, tem muita leitura, eu não conseguia escrever nada, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia preparar sermão, eu ia orar, não saía. Aí começaram a vir pensamentos de morte. Eu falei, Deus, está errado tudo isso daqui, não sou eu. Eu sabia que não era eu, entende? E eu não tinha acontecido nada, tipo assim, minha esposa brigou comigo, não aconteceu nada. Eu estava vivendo uma fase maravilhosa na minha vida, em todos os sentidos, todos. Do nada, aconteceu isso. Vieram pensamentos de morte, vieram... aí a minha esposa falou, a gente tem que procurar um médico, né? Aí eu fui não deu muito certo. Aí a gente descobriu que tinha uma psiquiatra em Ribeirão Preto, que é uma cidade perto nossa, e aí eu fui lá. Excelente. Ela deu um remédio a primeira vez, não resolveu, mas uma segunda vez ela conseguiu equilibrar, sumiu os pensamentos de morte, sumiu aquela tristeza profunda. Quer dizer, não de uma hora para outra, levou 3 meses. Mas durante 3 meses eu não sabia o que era viver, entende? Eu engordei 30 e poucos quilos. Outro problema que eu tive como sequela do Covid, eu tive problemas cardiorrespiratórios como sequela do Covid. Eu não conseguia mais caminhar. Às vezes, no final de semana, sábado, eu corria 15, 20 quilômetros. Eu não conseguia dar uma volta no meu quarteirão sem que eu estava morrendo ofegante, sabe? Então eu engordei demais, né? E até hoje eu estou lutando para perder, né, o peso que eu ganhei, mas está difícil. Por exemplo, um intervalo que nem esse com o lanche que vocês fizeram, é um convite a me manter nessa situação, né? Então, mas até hoje eu estou me tratando. Até hoje eu estou tomando medicamentos por orientação dessa psiquiatra, né? Já fazem 3 anos já. Eu já estou passando pelo processo de desmame. Ela já tirou alguns remédios, já diminuiu a dosagem dos que eu estou tomando agora. Mas hoje, assim, eu vivo uma vida totalmente normal, como eu vivia antes. Voltei ao doutoramento, ela pediu 1 ano de licença para mim, o seminário que ela nos Estados Unidos aceitou, por conta da gravidade da crise depressiva que eu entrei, que segundo ela foi muito grave, foi alguma questão neurológica mesmo. Ela falou, a gente não sabe como, porque a gente ainda não conhece direito o coronavírus, mas ele afetou neurologicamente você a ponto de fazer você querer se matar, que era o que eu queria, entendeu? Sabendo que isso é errado. Então, assim, eu passei por isso, né? Passei por essas questões, entende? Por questões patológicas, de fato, né? Então, hoje, quando eu ensino sobre isso, falo sobre isso, eu não sei só por causa daquilo que eu estudei, e eu já acreditava que isso existia por causa daquilo que eu tinha lido e estudado. Hoje eu sei porque eu vivi isso também, sabe? Depois de ter escrito. Eu vivi isso na pele, então eu levo isso mais a sério ainda, porque eu sei que, de fato, isso existe e a pessoa que passa por isso não está brincando, né? Amém. Que bênção, não, meus irmãos? Que bênção, que bênção. A gente sabe, muito obrigado, pastor Wilson. A gente sabe da agenda apertada que o pastor Wilson teve. Eu sou um pouco insistente, pastor Wilson, não desisto. E aí até que ele falou, não, Levi, tem essa data aqui, então, né, vamos lá. E conseguimos trazer ele. Então a gente já começa a agradecer desde já pela tua vida, pelo que o Senhor compartilhou com a gente hoje, por estar nos abençoando também, escrevendo para abençoar os demais, por estar aqui na nossa cidade. E antes de eu passar já para o pastor Wagner encerrar, meus amados, nós vamos fazer, posso fazer já, pastor, o sorteio? Vamos fazer o sorteio aqui, tá? De alguns livros. Vou pegar aqui mais alguns que eu tenho.